Olá, seja bem-vindo ao 6º vídeo da nossa jornada de 40 vídeos rumo à inteligência emocional e ao domínio pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante aqui para a nossa jornada, talvez um dos vídeos mais importantes dessa jornada aqui. Eu preciso que você coloque toda a tua atenção nesse vídeo agora e me acompanhe no raciocínio de hoje, tá certo? Então vamos lá. Para iniciar aqui a reflexão, eu preciso que você imagine uma cena. Entra um paciente aqui no meu consultório, vamos colocar o nome desse paciente de João, tá? E o João, ele fala para mim o seguinte: Péricles, ontem eu bati na minha esposa. Bati na minha esposa, cara. Putz, tô arrependido. Putz, deu maior problema lá em casa, a polícia foi. Pô, chato demais. Beleza. Aí eu olho pro João e faço a seguinte pergunta: João, por que você fez o que fez? Por que você bateu nela, cara? Por quê? Daí o João, ele vira para mim e fala o seguinte: Péricles, porque ela me irritou. Ela me irritou demais. Ela me fez muita raiva. Ela foi falando na minha cabeça, ela foi me cobrando aquelas coisas de sempre, ela foi me reclamando aquelas coisas de sempre, e aí quando eu assustei, eu virei a mão na cara dela. Imaginou essa cena? Agora vamos analisar junto esse relato do João, porque esse relato do João, ele vai dar para nós aqui a clareza que nós precisamos para prosseguir aqui na nossa jornada, tá certo? Vem comigo. O João, ele quis expressar algo que, quando a gente escuta, a gente consegue compreender, a gente consegue imaginar a cena da mulher falando com ele, dele se irritando, dele batendo nela, etc. A gente consegue entender o que o João está querendo dizer, né? Mas se a gente for rigoroso nos termos que o João utilizou, a gente pode falar que a narrativa dele aqui foi completamente errada. Ele errou feio nos termos que ele utilizou para descrever a situação, tá? E onde está o principal erro do João aqui ao relatar as coisas dessa maneira? O João colocou a causa do comportamento dele nas ações da esposa. Esse é o principal erro dele nessa narrativa. Ele colocou como causa da ação dele a influência. Lembra do vídeo passado que a gente falou sobre influências? Ele colocou como causa aquilo que é influência. Ou seja, a esposa realmente falou coisas, ela realmente provocou alguma coisa, né, nele, através do que ela falou. Mas tudo à nossa volta nos influencia, tudo à nossa volta nos provoca. A gente falou isso no vídeo anterior, desde quando a gente nasce, a gente vai recebendo influências. Só que, grava isso na tua cabeça, influência não é causa. Influência não é causa. Ou seja, por mais que algo me influencie, por mais que algo me provoque, isso nunca pode ser causa do meu comportamento. Isso nunca será a causa do meu comportamento. Péricles, então, está me dizendo que quando as coisas acontecem à minha volta, me afetam, me provocam e tal, elas não estão causando o meu comportamento? É exatamente isso que eu estou falando. Elas não causam, elas influenciam. Mas você é quem escolhe agir de certo modo. É você quem decide, é você quem faz o que faz e você que escolhe fazer o que você faz. Entende? É sempre uma decisão. Nós falamos nos vídeos passados aqui do ser humano, ele é um ser livre. Ele é um ser dotado de inteligência e de vontade e é um ser livre. Tá certo? Então, por ser um ser livre, o ser humano, as ações humanas, elas nunca são causadas por outra força a não ser ela mesma, a não ser a própria vontade. Porque se não fosse assim, não seria livre. Entende? Não seria livre, pô. Né? Eu não posso falar que o ser humano é livre se eu
coloco como causa das ações dele uma coisa externa a ele, uma coisa que não é ele. Entende? Não dá, não dá. Por isso que é errado, por exemplo, a gente falar que o ser humano ele é condicionável. Não é. Absolutamente não é. O ser humano ele é condicionado na medida que ele permite ser condicionado. Mas é uma deliberação ainda. Eu escolho ceder a essa influência. Isso é condicionamento humano. Entende? Então, quando você está aqui assistindo a esse vídeo, por exemplo, você está sendo influenciado por mim? Está sendo influenciado por mim. Mas por quê? Porque você quer. Né? Você está aqui, né? E você meio que autoriza eu te influenciar nesse momento. É uma influência, eu estou condicionando você a pensar de uma certa maneira, condicionei você a imaginar a cena aqui com o João, né? Mas só foi possível isso acontecer porque você quis, porque você deixou, né? Porque você autorizou isso acontecer dentro de você. Você quem decide, você quem escolhe, tá? Então o primeiro ponto desse vídeo é isso, influência não é causa, tá? As influências elas vão nos provocar, as influências vão agir com uma certa força sobre nós, mas na hora que a gente escolhe agir de uma certa maneira, é sempre uma escolha livre, é sempre uma escolha voluntária. Então, o mais correto seria o João falar assim, Péricles, ela foi falando coisas que me provocaram, ela foi falando coisas que me afetaram, coisas que eu não concordo, coisas que eu não tolero, coisas que vão contra aquilo que eu acredito. E aí, chegou um ponto que eu decidi fazer o que eu fiz. Decidi bater nela. Escolhi reagir desse modo. Até a nossa reação é uma escolha, porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos livres para escolher, para agir da maneira como nós escolhemos agir. Por mais que o que nós estamos sentindo nos influencie a uma determinada ação, por mais que nossos pensamentos nos influenciem a uma determinada ação, por mais que o ambiente, as coisas à nossa volta nos influenciem a uma determinada ação, a ação feita, né, o que eu faço é sempre uma escolha livre. Sempre, 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 sempre. Tá? Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Grava isso, tá? Grava isso. E aí tem um segundo ponto, que é o quê? O João, ele bateu na Maria, bateu na esposa ali, porque ele quis, certo? Mas o que ele queria ao bater na Maria? O que ele queria de fato? Era bater nela? Não. Não. A ação não é um fim em si mesmo. Grava isso também. Toda ação nossa, todo comportamento nosso não é um fim em si mesmo. Ele é um meio para a gente atingir um certo objetivo. Certo? Então eu faço o que eu faço porque eu quero que aconteça alguma coisa. Certo? Isso aqui é a raiz do comportamento humano. Eu faço o que eu faço porque eu quero que aconteça algo como consequência do que eu fiz. Certo? Então vamos pegar o exemplo do João. O que ele queria ao bater na Maria? Ele bateu nela porque ele quis. Né? Ele não bateu nela porque ela influenciou ele, porque ela irritou ele. Não, ele bateu nela porque ele quis. Ele não precisava ter batido nela. Ele bateu porque ele quis. Mas o que ele queria era bater nela? Não. Bater nela foi o meio que ele teve, que ele escolheu ter para um objetivo posterior, que era o quê? Calar a boca dela, fazer ela parar de falar, fazer ela parar de provocá-lo, né? Então, o que ele queria com a ação dele? Isso é a causa do comportamento dele. Dito de outro modo, para a gente entender aqui, eu faço o que eu faço porque eu quero algo, porque eu estou
visando algum ganho com o que eu faço. Isso a própria psicologia comportamental diz, né? Todo comportamento ele só se sustenta por conta de algum ganho. Você só faz o que você está fazendo hoje na sua vida porque você ganha algo com isso, porque você tem um objetivo com isso. O João só bateu na Maria porque ele queria que ela parasse o que ela estava fazendo. Então, vamos voltar à cena do João aqui. O que seria o relato mais preciso do João se ele fosse extremamente sincero e tivesse os termos corretos para utilizar comigo aqui, né? Ele teria falado assim: Péricles, eu perguntei para ele, né, por que você fez isso, cara? E ele falaria para mim o seguinte, assim: Péricles, ela foi falando coisas que eu não concordo, ela foi falando coisas que eu não tolero, ela foi falando coisas que eu não acredito, e chegou a um ponto que eu escolhi bater na cara dela porque eu queria que ela calasse a boca. Eu queria que ela parasse de fazer o que ela estava fazendo, e o meio que eu encontrei para isso foi bater na cara dela. A maneira mais correta dele descrever a situação seria essa. Por quê? Porque ele colocou a causa no seu devido lugar, ele colocou a causa nele, não nela. A causa da ação humana está sempre no humano que faz o que faz. No humano que age, nunca em outra coisa fora ele. Eu faço o que eu faço porque eu quero. E o que eu quero? Uma consequência futura, uma consequência posterior. Eu estou buscando algum ganho com isso que eu estou fazendo. Entende? Então, resumindo, por que você faz o que você faz? Primeiro, porque você quer. Simplesmente. Ah, não, Péricles, você não conhece a minha história, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe, né, o que eu estou vivendo, etc. Não, beleza. Eu sei que você tem várias influências. Eu sei que o teu corpo te leva a fazer alguma coisa. Eu sei que o que você sente é muito forte. Eu sei que o ambiente onde você está leva você a fazer determinadas coisas, né? Leva, mas não causa. Influencia, mas não causa. Provoca, mas não causa. A causa de você fazer o que você faz é a sua vontade. Tá certo? A sua vontade. E aí você faz o que você faz, por quê? Porque você quer e quer que algo aconteça através do que você faz. Né? Então você só faz o que você faz pelo que você quer através dessa ação. Tá certo? Então eu estou gravando esse vídeo aqui por quê? Porque eu quero. Ninguém, né, me mandou gravar esse vídeo, não tem nenhuma arma na minha cabeça, né, assim, mandando eu gravar esse vídeo, senão eu morro, né, não tem nada disso, eu estou fazendo o que eu quero, né. E o que é que eu quero na verdade mesmo, assim, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é que você tenha inteligência emocional, que você adquira sabedoria, consciência, que você aprenda a enxergar você mesmo da melhor maneira, né? Que você seja mais realista sobre quem você é, que você tenha autoconhecimento e depois consiga gerir a si mesmo e as suas relações. É isso que eu quero. Por isso eu faço o que eu faço, né? Então eu poderia falar que tem várias influências, que eu vi alguém fazendo vídeo parecido, que eu vi não sei o que e tal. Tudo isso me influenciou? Me influenciou. O formato que eu estou fazendo esse vídeo aqui, ó, foi influência de outras pessoas que eu vi na internet. Eu vi o cara gravando esse ângulo e falei, cara, bacana. Aí eu peguei essa influência, aceitei que ela agisse sobre mim, né? E tô gravando o vídeo aqui nessa posição. Por causa do outro vídeo lá que eu vi, que tem um ângulo parecido? Não, porque eu quero. Por causa de mim mesmo, porque eu quero. Porque é a minha vontade. Por causa da minha vontade de gravar o vídeo assim, entendeu? Então, causa do comportamento humano. Sempre a vontade. Agora, a motivação desse comportamento, né, o que levou você a fazer o que você fez, é um ganho posterior.
Vou finalizar esse vídeo aqui com a frase que eu ouvi essa semana do professor Roberto Mallet. Ele disse o seguinte: a causa do comportamento humano nunca está no passado. A causa do comportamento humano está sempre no futuro. Ou seja, o que justifica a ação humana é o objetivo dela, não as influências que ela recebeu. Grava isso na tua cabeça. O que justifica a ação humana é o objetivo dessa ação, é a finalidade dessa ação. Nunca as influências e as forças passadas que agem sobre o indivíduo. Nunca, 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 nunca. Então, independentemente da infância que você teve, independentemente das experiências que você teve, independentemente do ambiente que você vive, você faz o que você faz porque você quer. E você quer algo ao fazer isso. Então, o exercício de hoje é tomar essa consciência, assumir a responsabilidade pelos teus atos, tá? E descrever, né? Conseguir rastrear o que eu quero quando eu faço o que eu faço. O que eu quero? Qual que é a finalidade quando eu faço o que eu faço? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo atualmente na minha vida? Qual que é a finalidade? Rastreia isso. Rastreia isso. Assume a responsabilidade das suas ações para você mesmo. Você faz o que você faz porque você quer fazer, tá certo? Por mais que você tenha influências, você faz porque você quer. E você quer algo ao fazer isso que você faz. O que é esse algo? O que você está querendo? Né? O que você está buscando? Qual que é o ganho que você tem com esse comportamento que você tem? Principalmente, tenta rastrear os comportamentos repetitivos, tá bom? Esses comportamentos que sempre se repetem. O que eu quero agindo desse modo repetitivo? O que eu estou buscando sempre? Isso aqui talvez seja o maior exercício de autoconhecimento que você pode fazer nesse momento, tá? Rastreia. Rastreia. Não rastreia a causa, que a causa é a sua vontade, ponto. Mas rastreia o bem, o ganho, o motivo pelo que você faz o que você faz.